Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui na FACISB, na segunda mesa redonda Autismo, um Mundo a Descobrir. Nós tivemos uma primeira edição em 2019, que foi presencial e foi muito, muito interessante, né? A interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade é o que agrega a todos. E agora, na vigência do isolamento social, a gente não pôde fazer a segunda edição em 2020, mas estamos aqui em 2021 virtualmente. Então, eu gostaria primeiro de agradecer aos nossos palestrantes, doutora Viviane Guimarães, doutor José Roberto Pedro Júnior, por terem aceitado o convite, e principalmente a todos que estão participando, que ontem enviaram perguntas, comentários, e toda a equipe que está organizando o evento. Então, a gente gostaria muito de agradecer a própria FACISB, né, onde eu, Roberta, sou aqui docente, agradecer o Centro Acadêmico e a Atlética, que disponibilizaram seus representantes para estar aqui na equipe de apoio. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a AMA, que inclusive foi na pessoa da Sandra Tatini, conseguiu que tantas pessoas com tanto conhecimento viessem aqui contribuir conosco, né? A Faculdade Barretos, em especial os cursos de Psicologia e Nutri, que vão estar conosco aqui amanhã, não percam, amanhã vai ser muito interessante. O MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil, sediado em Brasília, né? A Viviane está aqui conosco, que faz parte do MOAB. E a 7ª subseção da OAB, aqui de Barretos, que nos trouxe aqui o doutor José Roberto, que vai estar nos acompanhando e falando um pouquinho dessa experiência de hoje. Para quem não teve a oportunidade de estar conosco ontem, nós tivemos 2 médicos, a doutora Simone e o doutor Fernando, que contribuíram conosco explicando o que é o autismo, como se configura esse transtorno do espectro autista, que é como nós hoje abordamos, né, essa temática, esse quadro, né? De uma medicina integrativa, do cuidado amplificado às pessoas, da orientação à família, e o assunto foi muito longe, né? Inclusive com sugestões aí para a nossa próxima edição. Nós também gostaríamos de agradecer às estudantes do curso de pedagogia, que estão prestigiando aqui a gente na noite passada, hoje também, e que a gente espera que estejam aqui amanhã, da Unifeb e da FISO. Obrigada pela participação. Lembrem de colocar as perguntas, porque nós estamos, né, junto com as inscrições e os nomes colocados nos comentários, nós estamos fazendo as listas de presença por conta dos certificados, tá ok? As perguntas, elas podem ser enviadas durante a apresentação do palestrante, para a gente não esquecer depois o que a gente ia perguntar, mas elas vão ser feitas ao final das 2 apresentações. Nossa, é muita gente que a gente tem que agradecer, eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas vamos lá, depois eu lembro. Bom, então, nós vamos começar com o doutor José Roberto Pedro Júnior, ele que é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Civil. Ele também é advogado de causas judiciais da pessoa com deficiência e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, da subseção Barretos. Ele também é membro do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência, aqui na cidade de Barretos, e ele é o assessor jurídico da AMA, Associação de Amigos do Autista. Então, assim, além de uma grande formação, uma vasta experiência, e vai ter muito para nos contar e para agregar aqui a nossa mesa redonda. Então, eu passo a palavra para o doutor José Roberto e agradeço imensamente ter aceitado o convite. Obrigada, doutor. Obrigada, Roberta. Boa noite a todos, aí os participantes, a doutora Viviane também, os demais que se encontram aí na faculdade fazendo esse grande evento. Eu preciso começar minha fala rápido, né? Porque tem a doutora Viviane. Eu quero começar a minha exposição. Vocês estão ouvindo? Está tudo ok? Estão ouvindo? Né? A minha exposição, uma pergunta diferente. Quem vai pagar essa conta? Né?
quem vai pagar essa conta dos tratamentos? Então, eu vou respondendo com as leis que eu puxei aqui, de interesses aqui, que eu vejo no escritório, dos pais, dos familiares, né? Então, eu preciso começar contando um pouco da minha história. Eu tive meu filho teve um bom desenvolvimento até um ano e meio, 1 ano e 20 dias ele andou, ficou muito satisfeito. Nunca vi nada no meu filho que indicasse que ele tivesse algo. Mas, aos 2 anos, ele não falava. Logo acendeu a luz vermelha do meu filho, que não. Por que ele não falava? Ele estava sendo diferente. Então, aí teve todo aquele processo, né? Muito difícil do familiar de ir na busca de saber o que é que o meu filho tem. Até que uma fono que atendia falou, e sou muito grato a ela até hoje, que nos ia encaminhar para um neuropediatra, né? Um especialista. Eu levei um susto. Por quê? Ia encaminhar. Aí ela falou algumas características do autismo, e ali eu já sabia que aquelas características eu comecei a pesquisar e eu cheguei ao autismo. Mas eu sabia que o autismo tem, como foi falado ontem, né, pelo médico, seus graus: grave, moderado, leve, tem os Asperger também aí, né? E então eu só fui ter o diagnóstico no estado de São Paulo, porque nós não contávamos com médicos ainda em Barretos, né, especialistas. Só que aí, quando nós temos o diagnóstico fechado, nós fazemos a segunda pergunta: e agora? O pai de família fala: e agora? Como é que vai ser? Nós sabemos que daí em diante nossa vida vai ser modificada. Nós sabemos que daí em diante nós vamos ter que arcar com dinheiro, nós vamos querer o melhor para os nossos filhos, né? Então aí começou a minha grande busca aí de o que o governo, o que a legislação poderia me amparar, né? Então agora eu vou começar um resuminho aqui que eu fiz, que eu compilei aqui, eu pensei as legislações que eu acho assim bem pertinentes ao autista, né? Eu como advogado e eu como pai, né? A primeira tem no artigo 203 da Constituição Federal. Nós estamos ainda em nível da Constituição Federal de 1988, né? Que esse seria a habilitação e reabilitação da pessoa portadora de deficiência. Então, teria direito a isso daí. A outra também, que é do inciso 5º do artigo 203, que é a garantia do salário mínimo, que é o benefício de prestação continuada, né, para aqueles que se adequarem aos requisitos, que seria ter o filho deficiente, no caso do autismo, e receber renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Claro que nós temos julgados aqui que não utilizam muito essa renda per capita. Assim, não é o único parâmetro. Se a família gastar mais do que ganha, ela tem que entrar por luas. Então, esse daí é um primeiro benefício que muitos pais procuram aí do direito, né? O segundo também que encontra-se na Constituição, que aqui eu arrolei, foi o dever do Estado com o atendimento educacional especializado. Esse daí é um item de muita importância para os pais, porque sem atendimento educacional especializado, será que a criança vai progredir? A criança vai acompanhar? Essa previsão constitucional também é prevista no ECA, também no artigo 54 aí, também do inciso 3º do ECA. E daí surge muitas coisas, muitas perguntas que eu me faço. Será que a criança, o autista, ele está preparado, ele está com a maturidade para ele ser alfabetizado, começar essa alfabetização aos 6 anos de idade, né?
Será que os professores também estão adequados? Se é um direito à educação, esse direito tem que ser pleno, completo, ele não pode ser pela metade. Então, eu acho, no meu pensamento, se há previsão constitucional de direito à educação, essa educação tem que ser total, tem que ser dada na totalidade para os pais. E, então, precisamos dessa educação especializada, né, para que o nosso filho melhore, tenha condições na vida. Mas a educação também, eu vejo aqui muitos pais me indagando, não é tudo, porque podemos encontrar aí uma criança que é alfabetizada e ela não tem autonomia para ir ali na padaria comprar um pão, né? Então, o que isso daí nos interessa? Precisamos de autonomia, precisamos criar os nossos deficientes para que tenham autonomia, para que sejam inseridos no mercado do trabalho. Então, esse treinamento da autonomia, conjuntamente com a educação, tem que sempre andar de mão dadas e ser treinada, né? Porque sem autonomia, a criança vai ficar dentro de casa? Não tem como. Ela precisa ter autonomia também para a vida, saber as coisas da vida. Isso eu vejo todos os pais. Fala-se muito em inclusão também, né? Mas, segundo aqui, eu também pesquisei uma doutrina da Murad Merceder, ensino que diz assim, que o ensino inclusivo não deve ser confundido com educação especial. A educação especial, ela se realiza de várias formas, né? E que não deve ser confundida. Embora muitos acham que a inclusão você estar no mesmo ambiente com os demais que não têm nada. Eles acham, então, a inclusão seria você ficar as crianças que não têm nada crescerem sabendo que existem as diferenças. Então, tem posicionamentos diferentes. Um entende disso, que a educação inclusiva não deve ser como de educação especial. Outro, sim, que ela se mescla. Então, nós temos aí também essas características. Isso também nos remete aí à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394/96 também, né? Que é uma lei aí da educação, e curto, né? Exíguo. E então, quando eu tive aí o laudo médico do meu filho, fiquei 6 meses muito triste, né? E fui procurar e achei uma ação civil pública do ano de 2000, da capital, promovida pelo Ministério Público, em que ela, no seu tópico da sentença, ou seja, a parte principal da sentença, que é a parte dispositiva da sentença, que ela fala, condenando o Estado de São Paulo para que concedesse, para que instituísse entidades especializadas no atendimento do autista e que jamais contasse com as entidades até então existentes das demais. Ele utilizou essa nomenclatura, doenças comuns, né, doenças mentais comuns. E outra situação que foi colocada também na Associação Civil Pública é que ele fala que, independentemente da sua condição financeira, ou seja, se você é rico, se você é carente, se você não dispõe de dinheiro, ela deve ser concedida. Daí em diante, nós tivemos várias outras leis. Nós tivemos a lei federal, né, que instituiu a política de proteção dos direitos das pessoas com transtornos, a lei 2.724 aqui, e ela considerou o autista como pessoa deficiente, para todos os efeitos legais também, e no seu artigo 2º veio e colocou o seguinte, que
são diretrizes da política nacional de proteção das pessoas, dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista, o seguinte: atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno de espectro autista, objetivando o diagnóstico, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos influentes. Aí entra aquela minha pergunta que eu fiz: quem vai pagar essa conta? O atendimento multiprofissional, nós sabemos aí que esse atendimento profissionais engloba terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, ecoterapia, musicoterapia e muito outro. Geralmente, fono, nós temos aí Metuaba, método Padovan e outros, né? A psicologia também, que muitos médicos prescrevem que ela seja utilizado esse método aí para o autista. Então, o que eu vejo já nessa lei? Se preocupam muito com o atendimento da criança e não se preocupam com a família, não se preocupam com os familiares. Os familiares é que vão levar os pais, os filhos os filhos para as terapias. Um certo dia, a Sandra me falando, e um pai falou das mães motoristas, ou seja, ficam para um lado, para o outro, né? Ou ficam andando aí, levando as crianças para múltiplas terapias. Então, não vê suporte familiar. E faço até uma comparação, quando nós andamos no avião, quando falam que, em caso de pressurização, cairão-se máscaras e devemos colocar primeiro as máscaras no que está com a criança, né? Geralmente são os pais, e depois na criança. Sem suporte familiar, não tem tratamento. Os pais não conseguem ter forças para fazer o tratamento. A criança depende exclusivamente dos pais, dos familiares. Não se trata aqui a depressão que o pai fica, a tristeza. Fala-se do autismo, que o pai do autista, a mãe do autista, os familiares morrem aos poucos, né? Uma luta muito difícil. Eu também sei de casos que um pai, a hora que descobriu que o filho tinha um diagnóstico autista, deixou a família, deixou a mãe. Tem um outro caso também que eu achei assim, muito triste, que a mãe teve outros filhos, e a hora que teve o diagnóstico, teve que largar, não deu muita atenção aos demais e se virou mais para o lado do filho que é autista, para realizar os tratamentos, tudo nessa busca incessante para que ele saia do transtorno do espectro autista, né? Então, o que aconteceu nesse caso? A outra criança se sentiu que a mãe não gostava dele e veio e suicidou. Então, o suporte familiar, isso eu quase não encontro na lei, é muito importante, né? Também encontrei uma vez minha esposa participando do grupo do WhatsApp. Eu vi uma mãe falando que ela perdeu tudo, que ela perdeu a herança, perdeu o emprego, perdeu a casa, que ela perdeu o carro para pagar as terapias, para salvar o filho, e no final ela não teve êxito. Ela vendeu tudo, ela perdeu o casamento e não conseguiu êxito. Então, está aí. Nós precisamos correr atrás das leis existentes para que nos respalde. É muito difícil nós fazermos um tratamento. Você veja, ontem a doutora Simone estava aí falando sobre nutrientes, né? Sobre nutrição, alimentação, caseína, né? E outros. Tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa caro. Então, nem sempre eu não posso ser elitista.
pegar só determinadas camadas e verificar que somente elas podem pagar, pode desbolsar o valor de R$10.000 por mês, e aquelas outras famílias carentes que não têm condição, elas precisam ser instruídas juridicamente, elas precisam ter o apoio da sociedade aí, né? Porque senão os familiares desistem da criança, podem desistir da criança, e isso daí é muito triste, né? Então, nós temos também, depois dessa lei aí, que a Lei 12.764, que foi a primeira lei que falou do autismo, nós temos o decreto também 8.638, que veio regulamentar essa Lei 12.724, e, seguidamente, veio e apareceu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146, veio também, trouxe mais uma vez a definição do que era a deficiência, que é o entendimento a longo prazo também. Falou-se também das residências inclusivas, que eu chamo de casas assistidas, ou moradias assistidas, ou residências terapêuticas, né? Por quê? Deve existir isso. Todo pai que tem o seu filho deficiente faz a seguinte pergunta: e quando eu morrer, quem vai cuidar? E quando eu tiver um problema de saúde que me incapacite eu levar meu filho na terapia, eu lutar, quem vai cuidar desse meu filho se ele não tiver uma autonomia para a vida? Isso é muito triste, porque os pais não pensam nisso. Pode ser momentaneamente ser esquecido, mas se volta nisso. Então, nós precisamos, se há essa previsão legislativa de residências inclusivas, nós precisamos criá-la, né? Nós precisamos ir atrás dos nossos direitos, e eles precisam ser reivindicados, tudo que há previsão. Nós temos várias legislações aqui, até agora eu já falei da Constituição Federal, eu falei da Lei 12.000, do decreto, e agora eu vou entrar que nós temos especificamente no Estado de São Paulo 2 legislações específicas para o TEA, que é a Lei Estadual 15.668, de 2 de janeiro de 2015, e a Lei Estadual número 17.158, ambas falando quase a mesma coisa, em direito, em disponibilização de equipe multi-interdisciplinar para tratamento médico na área de pediatria, neurologia, psiquiatria, odontologia, ou até odontologia, tratamento não terapêutico na área de psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia e orientação familiar. Não sei se entraria essa orientação familiar em um suporte psicológico aí da família. Eu acho que isso precisa ter, não vi nada nesse sentido. A orientação aqui familiar que eu vejo olha, eu acho melhor você fazer tal determinada terapia, você participar nesse tratamento, né? Eu não vejo isso daí. E também nós temos o caso de internação também médica, né? Quando o autista é muito grave, que é da Lei Federal 10.216. Nós temos também as súmulas do Tribunal de Justiça, que o que são súmulas são resumos de jurisprudência, são entendimentos pacíficos do Tribunal de Justiça. Nós temos aqui, eu preciso falar de 2 tipos de súmulas. A súmula 102 do Tribunal de Justiça, ele fala expressamente: havendo expressa indicação médica abusiva, negativa de cobertura de custeio de tratamento, sob argumento de ser experimental e não está previsto no rol de procedimentos da ANS. Ou seja, houve a prescrição médica, ela tem que ser concedida os tratamentos. Isso, principalmente, na esfera dos planos de saúde, né? Os planos de saúde, então, com base nessa súmula 102 do Tribunal de Justiça, que ela é muito ventilada, ela é muito usada para que seja concedidas as terapias, né? E temos também a súmula 96 do Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
Havendo expressa indicação médica de exames associados à enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento. Isso significa o seguinte, que tendo a previsão de tratamento de determinada patologia, deve ser concedido o tratamento que foi prescrito pelo médico. O que eu vejo também é um problema na área jurídica com relação a alguns julgados que diz o seguinte, que não está comprovada a eficácia, por exemplo, do método ABA, do método Padovan, né, a terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial. Então, eu acho que aí precisaria ter uma reunião, chegar-se aí um entendimento do qual seria o método a ser utilizado, né? Eu sei que o método a ser utilizado pelo autista é um método que melhore ele mais, né? Essa é a verdade. Então, nós estamos aqui também, nós temos o direito do transporte gratuito, né? Para o autista também fazer o tratamento terapêutico e até para ir para a escola. Nós temos julgados também nesse sentido, né? Que tem que ser concedido. E retorno também novamente, aqui fazendo um resumo, que eu sei que tem que ser breve, para falar sobre as moradias e as casas assistidas aí, que realmente são poucas, nunca vi uma, sei que existe no exterior e precisava reunir os pais como eu, nós reivindicarmos esse direito, para que nós possamos dormir mais tranquilo, né? Então, essas previsões aqui, que esse resumo aqui que eu falei para vocês, é o que eu encontro do autista. Sem falar nós temos uma convenção da Organização das Nações Unidas sobre direito de pessoas com deficientes, né? Que foi radicada pelo decreto 186, né? Que fala também do deficiente, de direitos. Então, nós temos aí essa convenção, nós temos a Constituição Federal, nós temos aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Ação Civil Pública, a Lei 2.764, o seu decreto também, depois nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei da Inclusão, né? As duas leis específicas estaduais aí do Estado de São Paulo. Então, nós temos assim bastante legislação para nos apoiar. O que precisa existir, como eu já disse, suporte aos pais, suporte jurídico, suporte emocional, suporte psicológico. Sem os pais, não tem terapia, né? Então, Roberta, é isso daí. Eu tentei resumir bastante esse julgamento, todos os julgados que eu estou recorrendo, está sendo concedido pelo tribunal que o tratamento tem que ser especializado, né? Essa questão da educação também, para mim, não tem assim uma redação final, né? Eu vejo pais que a criança foi passando de um ano para o outro e com 13 anos a criança sai do ensino fundamental sem ser alfabetizada. Isso está sendo concedido à educação. Estou falando aqui como pai, não estou falando como advogado. Sei que na Life muitas pessoas aí da área pedagógica, né? Mas estou falando como pai. E gostaria de perguntar isso para a nossa próxima palestrante, doutora Viviane, a esse respeito da área educacional, porque é um problema também para os pais. E gostaria de perguntá-la também
é o seguinte: pode, doutora Viviane, passar de um ano para o outro sem aprender? Um abraço a todos. Fico muito grata de poder expor tanto o meu lado jurídico, como o meu lado como pai. E tento atender a todos. Estou ali dentro da AMA, a pedido da Sandra. A Sandra é uma grande defensora aí das causas autistas. Não faço parte da diretoria, estou ali para defender os direitos da criança e principalmente dos pais. E para que não ocorra o que eu já ouvi, desistência da criança, porque fica tudo muito difícil, né? Boa noite a todos e vamos dar sequência aí à exposição da doutora Viviane. Doutor José Roberto, muito obrigada. Foi extremamente importante, principalmente por esses dois lados, né? Tanto o ponto de vista profissional, trazendo os elementos jurídicos, que realmente a população em geral tem muitas dúvidas nesses aspectos, e eu vou lembrar a todos que estão aqui na live que podem enviar as perguntas nos comentários, que depois da fala da doutora Viviane, nós vamos partir para as perguntas, e lembrando que os participantes que fizeram a inscrição no site da FACISB precisam deixar o nome completo nos comentários para que seja aferida a presença, ok? E eu já vou passar a palavra para a doutora Viviane, mas eu quero deixar aqui a deixa, aproveitando a excelente fala do doutor José Roberto, que nós, humildemente aqui, as organizadoras do evento, em especial a Sandra Tadini e a professora Rosimeire, amanhã, né, vão estar junto com a Faculdade Barretos, trazendo essa perspectiva de um apoio familiar. Então, a gente vai ter nós teremos as convidadas, né, da Faculdade Barretos amanhã, que vão estar expondo esse projeto de estar realmente oferecendo um suporte à família. Eu sou terapeuta também, né, fonoaudióloga, e o que o Dr. José Roberto trouxe é realmente muito relevante. A gente sabe o quanto uma família estruturada, ou uma família que receba apoio, né, ela tem muito mais condições de cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Esse exemplo do avião, primeiro eu ponho a máscara em mim, para daí eu conseguir pôr a máscara na criança, foi assim, uma imagem que vale 1000 palavras, doutor. Muito, muito feliz a sua comparação, né? Eu quero também agradecer os estudantes do curso de Pedagogia da Unifeb e da FISO, que estão aqui ansiosos, inclusive pela fala da Viviane, que vai estar abordando a área da educação, né? E vamos seguir com isso, então. Então, eu quero agradecer novamente a presença da doutora Viviane Guimarães, que está aqui. Eu vou desligar o meu microfone assim que eu terminar a apresentação, e aí, para abrir para a doutora Viviane. Ela é psicopedagoga, neurocientista, com ênfase em avaliação e intervenção, atualmente é escritora, e vice-presidente do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil, que tem sede em Brasília. Você está falando conosco de Brasília, né, Viviane? Isso mesmo, Roberta. Tá, ok. Então, mais uma vez, obrigada, e a palavra é sua. Assim, antes de tudo, eu queria agradecer muito essa oportunidade da gente estar aqui conversando, agradecer o convite à minha querida amiga, a Sandra Tadini. É realmente um grande prazer a gente poder estar aqui juntos conversando. Para quem não conhece, né, o MOAB é um movimento que existe desde 2005. A princípio, ele foi formado por pais, né, que viram a necessidade de se juntar para lutar pelos seus filhos, e com o tempo foram entrando terapeutas, e agora nós temos, tanto nas nossas coordenações quanto na nossa diretoria, nós temos autistas participando, né? Então, a gente acredita muito do nada sobre nós sem nós. Então, realmente, o autista, ele precisa ter essa voz ativa, né? Então, todos os nossos eventos, a gente sempre coloca os autistas para falar, porque eles trouxeram uma riqueza muito grande para o MOAB, né? Eles trouxeram além da voz, eles trouxeram a experiência, o dia a dia. Então, isso que a gente trazia como profissional, como pai, eles trouxeram por estar sentindo na pele tudo que a gente estava
vivendo, né, tudo que a gente estava conversando. E todas essas leis que o doutor José Roberto trouxe para a gente são leis que foram extremamente importantes para que os autistas e as suas famílias tivessem seus direitos adquiridos, né? E o Moab, eu tenho muita alegria de falar, assim, dizer que o Moab esteve participando da criação da maioria das leis dos autistas. Então, assim, o Moab tem dois grandes braços. Um é esse trabalho que a gente está fazendo agora com vocês, que é o trabalho da conscientização, e a outra é realmente o trabalho da criação de leis. O Moab teve participação direta na criação da Lei Berenice Viana, na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei Romário, e como o doutor José Roberto estava falando, da importância de se apoiar a família. Então, a Lei Romário trouxe realmente essa possibilidade dos pais de autistas terem redução de carga horária sem terem a redução de salário. Então, isso é muito importante. A gente já conseguiu trazer isso também para o âmbito dos estados e municípios. Vários estados e municípios já têm também essa lei que ampara as famílias, que a gente sabe o quanto que a gente precisa se dividir nesse dia a dia, de levar na terapia, de estar acompanhando os nossos filhos. Então, o Moab teve uma das nossas grandes vitórias foi agora em 2020, né, que a gente teve em 2019, que a gente teve o autismo no censo. Então, assim, a gente levanta muito essa bandeira. Infelizmente, está parecendo que o censo vai ser adiado novamente. E aí, né, doutor José Roberto, quando a gente fala de criação de políticas públicas, como que a gente vai criar políticas públicas se a gente não sabe quantos autistas existem em cada uma das cidades, se a gente não sabe a idade que eles têm? Como que eu vou pensar se eu vou precisar no meu município dar ênfase para a criação, por exemplo, de políticas voltadas para a estimulação precoce ou para moradias assistidas, como ele falou também, né? Então, sem a gente saber quem são os autistas. Qual é o grau que esse autista tem? Né? Ele é leve, moderado ou severo? E como que a gente consegue perceber isso? O quanto que o autista vai precisar de auxílio nas atividades mais diversas do dia a dia. Quanto mais auxílio esse autista precisar, maior vai ser considerado o grau do transtorno, né? Então, a gente faz esse trabalho realmente, e é uma alegria a gente estar participando de um evento como esse, que vai atingir tantas pessoas e que vai estar colocando, né, a sementinha da inclusão no coração de futuros profissionais, né? Que assim, é uma alegria muito grande, principalmente sendo hoje o Dia da Educação, né? Parece que foi, né? Foi muito bom a gente estar conversando hoje. Então, parabéns para todos os educadores, parabéns para todos nós que estamos aqui e para esses futuros professores que estão aqui já conversando sobre inclusão, né? Tem um reitor do Instituto Federal daqui de Brasília, que eu sou fã do trabalho que ele faz, que é o professor Conciani, que ele fala que nós, professores, somos transformadores de vida. E somos realmente, né? A gente é a oportunidade que aquela criança, que aquele jovem tem de ver a sua vida transformada. Nós somos pontes que levam esse autista, essa pessoa com deficiência, até a sua aprendizagem, né? Porque é isso que a gente quer. Quando a gente coloca um filho da gente na escola, a gente não está colocando ele lá para socializar. Ele pode socializar no clube, ele pode socializar no shopping, na praça, em qualquer outro lugar. Na escola, ele está lá para aprender. Então, respondendo a uma das perguntas que o senhor fez para mim, como é que fica, então, esse aluno que vai ser simplesmente passado de ano? Mas isso não é uma resposta fácil de se ter, porque claro que a aprendizagem ela é extremamente importante. A gente pensar em metas plausíveis para que esse autista se desenvolva é que vai fazer toda a diferença na vida dele, né? Não dá para eu criar metas iguais para todo mundo. Eu preciso, primeiro e antes de tudo, conhecer quem é esse meu aluno. Como é que o meu aluno aprende melhor? Será que é pela via visual? Será que é pela via auditiva? Como é que está essa parte sensorial dele? Será que ele aguenta a luz que tem dentro da sala de aula, o barulho que tem na sala de aula? Como é que ele se comporta no meio de outros colegas? Como que ele está se comportando nessa época de ensino híbrido?
Isso é tão difícil, né? A gente estudando neurociência, o quanto que o nosso cérebro fica cansado ao ficar olhando para a tela durante muito tempo. E é isso que os nossos alunos estão tendo, estão se vendo obrigados a ter no seu dia a dia escolar. Então, a gente pensar realmente de que forma eu posso estimular esse meu aluno. Se ele não dá conta, por exemplo, de ficar assistindo às aulas online, será que a escola não pode se organizar e encaminhar algumas atividades para que esse aluno resolva em casa? E aí, em vez de o aluno ter a sua aula online, a gente pensar em ajudar os pais a conseguirem fazer com que ele se desenvolva? Porque se antes a família era importante, agora ela é fundamental. Né? A gente precisa mais do que nunca da família para que ela consiga se organizar para fazer com que esse aluno atinja o objetivo que a gente está pensando. E aí, esse início de ano, ele deve servir para que a gente faça um retrato de quem é aquela criança que está comigo. Quais são as habilidades que essa criança ainda não conseguiu adquirir, quais são as habilidades que estão em desenvolvimento e quais são aquelas que ela já conseguiu superar, quais são aquelas que ela já conseguiu atingir. Porque é com base nisso, nas potencialidades que aquela criança tem, é que a gente vai traçar um currículo inclusivo. Não adianta eu simplesmente ter na ponta da língua as dificuldades dela. Isso é importante, sem dúvida, porque é uma habilidade que eu vou precisar fazer com que ela adquira, né? Curto, médio ou longo prazo, vamos pensar nesse planejamento, mas é com base no que ela já sabe é que eu vou conseguindo construir novos conhecimentos. A aprendizagem, ela sempre ocorre com base numa coisa que eu já aprendi antes. Então, será que esse meu aluno, como o doutor José Roberto colocou, ele vai poder ficar simplesmente passando de ano sem aprender a ler? E ele chega, às vezes, no 5º ano, por exemplo, sem aprender a ler e escrever? Não adianta eu ficar tentando ensinar que ele leia e escreva se ele não tem, por exemplo, um reconhecimento do corpo, se ele não tem uma motricidade fina ou grossa adquirida, se ele não tem uma linguagem desenvolvida. Então, antes de eu pensar que eu preciso ensinar alguma coisa para ele, vamos verificar qual é a habilidade que está faltando para que ele adquira essa nova aprendizagem. É esse olhar que o professor precisa ter na sala de aula, né? E nem sempre é o professor do AE que vai obrigatoriamente trabalhar com isso. O AE é importante? Importantíssimo. Porque, por exemplo, uma criança que está no 5º ano, em vez dela estar aprendendo, por exemplo, classes de palavras, eu posso retirar essa criança na aula de português, em que ela está aprendendo classe de palavras, e posso levá-la para a sala de atendimento especializado, e aí eu vou tentar ensinar para ela a parte de ler e escrever. E aí, por exemplo, pode ser que na aula de matemática ele consiga acompanhar normalmente. Na aula de história, ele não tenha grande dificuldade para entender o que o professor está falando. Agora, na aula de língua portuguesa, não adianta eu ficar tentando adiantar se ela não aprendeu o pré-requisito para aquele assunto que eu estou ensinando. Então, é esse olhar diferenciado, eu sempre falo da importância desses primeiros meses de aula, da gente fazer essa sondagem, da gente saber quem é esta criança que está aqui comigo, o que ela vai poder aprender durante esse ano, o que eu posso cobrar dela. E eu estando no ensino online, como que está a organização dessa família? Não adianta eu ficar fazendo com que eu queira que essa criança assista 4 horas de aula online e depois ela vai fazer o dever de casa no contraturno, se essa família não se organiza, se essa família não consegue se preparar para não só ajudá-la a assistir essas aulas, mas se ela não tem um cantinho do estudo, não tem um cantinho em que ela consiga se organizar, né? Se ela verifica, por exemplo, não, ela está muito cansada na aula online, ela não está mais prestando atenção no que ela deveria. Então, vamos ter esse olhar,
vamos pensar e o que está faltando para essa família para que ela se organize. E aí, eu não vou fazer uma cobrança para essa família. A minha primeira reunião pedagógica, que aí deve estar envolvido não só a escola, a família, mas também os terapeutas que acompanham essa criança, que acompanham esse jovem. Vamos conversar e vamos verificar o que é possível essa família fazer. E o que eu, como professor, posso te ajudar. A partir do momento que a gente tentar se colocar no lugar do outro, a gente vai fazer com que esse ambiente seja mais propício para a aprendizagem. Eu vou conseguir fazer com que essa família também tente se organizar. Se ela não consegue fazer isso todos os dias, então vamos nos organizar para você fazer, a princípio, 2 vezes na semana. E aí, com o tempo, a gente vai tentando organizar, a levar cada vez mais essa família a, quem sabe, chegar no final do semestre a assistir todos os dias as aulas. Que é importante, gente, a gente pensar que o autista, ele necessita dessa rotina para se organizar. Então, se eu estou optando para que ele tenha somente 2 dias na semana de aula, os outros 3 dias ele vai se desorganizar e vai esquecer dos outros 2 dias que ele estava na sala de aula. Então, a gente precisa fazer com que a rotina de estudo se torne uma rotina, né? Ela precisa estar presente na vida. E para que ela seja uma rotina, ela vai precisar acontecer sempre. Não adianta eu achar que, não, eu vou agora, nesse tempo que ele vai voltar para a aula presencial, ele está muito desorganizado, eu vou levar ele só 2 vezes na semana, o ano todo. Ele não vai se acostumar com o colégio. Ele não vai conseguir ter essa habilidade de aprender a conviver com o outro, a ter o seu ambiente pedagógico organizado, ele saber que ele não vai poder fazer só o que ele quer, ele tem que obedecer a professora, ele tem que esperar a vez dele, né? Quando ele está num ambiente social, ele aprende muito mais do que ler e escrever. Ele vai aprender a viver em sociedade, porque é isso que a gente quer dos nossos filhos. A gente quer que eles tenham autonomia, a gente quer que eles vivam além de nós. Se a gente ficar fazendo tudo por eles, a gente não vai conseguir fazer com que eles se organizem. E aí a gente pensa também num outro viés, né? Escola inclusiva ou escola especializada? Qual das duas você vai escolher? Novamente, a gente volta em conhecer aquela criança. Não adianta eu dizer que obrigatoriamente todos os autistas precisam estar no centro de ensino especializado, ou então todos os autistas precisam estar numa escola regular inclusiva. Isso não é uma realidade. Antes de tudo, eu preciso pensar no que for melhor para aquela criança, para aquele jovem. Não é o que a família quer, não é o que a escola quer. É o que for melhor para o desenvolvimento dele. Pode ser que, a princípio, ele esteja numa escola especializada e consiga aprender aqueles pré-requisitos que a nossa escola regular muitas vezes não dá conta. Quando é uma criança que precisa de muita estimulação, a escola regular não está preparada. E quando eu obrigo aquela criança a ficar nesse ambiente, eu estou fazendo com que ela perca momentos importantes, tempos que são imprescindíveis e que não vão mais voltar. Quando a gente estuda neurociência, a gente fala sobre o quanto que o nosso cérebro faz podas. Então, se essa criança, por exemplo, entender que ela não precisa se comunicar, o cérebro dela, aos 3 anos, vai fazer a primeira grande poda. E aí, aquele neurônio, vamos colocar assim, que era responsável pela linguagem, que era responsável pela fala, pode ser que ele seja jogado fora. Eu não estou negando a plasticidade cerebral. Ela é fundamental. A gente consegue reaprender muita coisa que a gente acabou esquecendo. Mas, quando o cérebro faz essa poda, essa aprendizagem se torna mais difícil. Então, quando muitas vezes a gente impede que o nosso filho esteja numa escola especializada, porque eu quero dizer para minha amiga que ele é de uma escola regular inclusiva, eu posso estar jogando fora
tempos que são imprescindíveis, que vai fazer, sim, com que lá na frente ele esteja numa escola regular inclusiva sem grandes dificuldades. Então, o Moab, ele defende a escolha da família, a escolha da pessoa com autismo. É ela que vai dizer qual que é o melhor ambiente. Não é o governo que deve obrigar onde que essa criança vai estar. É a família, junto com a escola, junto com os terapeutas, que vão fazer uma avaliação e vão dizer: o melhor local para essa criança, para ela se desenvolver, é na escola especializada ou numa escola regular inclusiva, né? E a família precisa ter essa possibilidade de decidir. Aqui em Brasília, nós conseguimos manter, né, as escolas regulares inclusivas e também conseguimos manter os centros de ensino especializado. Nós temos 13 escolas de ensino especializado em que a gente vê o quanto que as crianças são estimuladas. Nós temos bebês a partir de 15 dias na escola especializada, que já estão sendo estimulados, e aí que conseguem entrar na escola regular exclusiva com 2, 3 anos. Quanto mais a gente demora a fazer a estimulação correta, mais essa criança vai se atrasando e vai perdendo oportunidades de desenvolvimento. Então, é importante que a gente tenha esse olhar inclusivo, de pensar o que eu preciso ensinar, de que forma melhor essa criança, esse jovem vai aprender. E quando a gente pensa numa adequação curricular, que novamente é extremamente difícil, ela precisa, a forma como eu vou ensinar e o que eu vou ensinar para cada aluno vai depender dele. Né? Vai depender de eu verificar o que é importante. E quanto maior a deficiência, mais funcional precisa ser esse currículo. Eu sou professora de língua portuguesa, eu sou apaixonada com análise sintática, mas eu brinco muito nos meus cursos, né? Sério que uma pessoa com deficiência precisa saber o que é uma oração subordinada, substantivo, objetivo direto? Vocês usaram isso para quê na vida de vocês? A não ser que vocês forem professores de língua portuguesa, vocês vão falar isso sempre, mas se você é um pedagogo, se você é um advogado, provavelmente vocês não usaram mais isso. E aí a gente aprende no 7º, no 8º, no 9º, no 1º, no 2º e sai do 3º ano sem saber. Por quê? Porque não é funcional. A gente não usa aquilo para nada. Então, assim que eu faço a prova, o meu cérebro joga fora. Então, para que eu vou ficar tentando ensinar uma coisa que a pessoa com deficiência não vai usar na vida dela, em vez de eu ficar, por exemplo, me especializando na leitura e na escrita, que é uma coisa que a gente vai usar para sempre e que os nossos alunos do ensino médio estão saindo sem saber ler e escrever corretamente. Quando a gente vê o resultado, por exemplo, de um Enem, quando a gente vê o resultado de um PISA, a gente vê o quanto os nossos alunos estão atrasados. Justamente porque o nosso currículo está cheio de informação e de pouco conhecimento. Esse currículo, ele não é funcional, a gente não utiliza a maioria das coisas que a gente aprende. Então, a gente precisa ter esse olhar mais do que diferenciado, mais do que inclusivo, quando a gente tem uma pessoa com deficiência. Vamos pensar no que é importante eu ensinar para ele, para que ele realmente aprenda, para que ele consiga utilizar isso no seu dia a dia, para que ele consiga se desenvolver e ter uma autonomia. Então, o nosso currículo precisa ser, antes de tudo, um currículo que tenha informações fundamentais para aquela pessoa. Então, dê uma olhadinha no seu currículo, veja o que é importante o seu aluno aprender, refaça o seu olhar. Eu sempre digo que quando a gente tem uma pessoa com algum transtorno de aprendizagem, com algum transtorno de desenvolvimento na nossa sala de aula, ele é uma oportunidade que a gente tem para rever tudo aquilo que a gente aprendeu. É uma oportunidade que a gente tem de reaprender, reensinar. Né? É muito difícil a gente que está na sala de aula ficar pensando, ela fala isso porque ela não sabe o que é uma sala de aula. Sei sim. E sei que não é fácil. E é um pedido que eu também faço para os pais. Tentem se colocar no lugar dos professores. A vida do professor também não é fácil.
quanto mais avançado for essa série, mais difícil é a situação do professor, né? Quanto mais a gente vai passando os anos, mais as nossas escolas se tornam inclusivas. Mas isso vai fazer com que mais alunos com deficiência estejam na nossa sala de aula. Então, pensar que eu preciso fazer um currículo diferenciado para 10, para 15, para 20 alunos também não é fácil. Então, ou eu, como pai, também assumo um pouquinho disso e digo para a escola o que eu posso fazer para lhe ajudar, porque, afinal das contas, o filho é meu. E eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele cresça, eu quero que ele aprenda. Então, vamos trabalhar em conjunto? Vamos pensar de qual é a melhor forma que eu vou fazer para que essa criança se desenvolva, pensando que eu quero que ela aprenda. Então, vamos auxiliar a escola nesse processo. Vamos fazer reuniões regulares, até a escola entrar nessa engrenagem, entrar no ponto de não precisar mais passar marcha, ela vai precisar aprender. E nada melhor do que eu, que sou pai, para auxiliar a escola em todo esse processo. Para que a gente realmente possa fazer com que essa criança e esse jovem, né, a gente fala muito de criança, mas que essa criança, esse jovem, ele consiga se desenvolver. E ele consiga fazer isso com as suas próprias pernas. Porque se a gente ficar sempre fechando o olho, eu vou fingir que ele aprende e eu vou fingir que eu ensino, a gente está atrapalhando essa criança. A gente está atrapalhando, fazendo com que esse jovem não tenha oportunidade de crescer, não tenha oportunidade de ter a sua vida transformada, de conseguir no futuro. Hoje eu fiz uma live, né, com um autista, e ele dizendo a dificuldade que ele teve na escola, mas ele conseguiu vencer, ele conseguiu fazer faculdade. Hoje ele dá conta de fazer o canal dele do YouTube. E ele foi começar a falar com 12, 13 anos. Então, é realmente você acreditar na potencialidade do seu filho, você acreditar que realmente ele vai poder aprender, que ele vai se desenvolver. E você precisa ajudar. Porque cada vez que você arruma o material dele, arruma a cama, veste a roupinha nele, você está impedindo que ele consiga fazer isso sozinho, sem você. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, você falou, Roberto, você é terapeuta, né? Quando você trabalha, por exemplo, autonomia dentro do seu consultório e a mãe e o pai fazem tudo para ele em casa, a autonomia vai ficar lá no seu consultório. Ele vai conseguir fazer as coisas sozinho com você e quando chegar fora desse consultório, ele não vai dar conta de fazer. Né? Então, realmente é importante a gente pensar no nosso papel como pais, no nosso papel como professores, mas sempre levando em consideração aquela pessoa com deficiência e pensando de que o que eu quero para ela é dar autonomia acima de tudo. A adequação curricular ela não é fácil, mas ela é possível. E a gente, como professor, a gente tem essa obrigação. Né? A gente precisa saber que na faculdade a gente não aprende, realmente a gente não aprende, mas a gente não pode utilizar isso como desculpa para não fazer a inclusão das nossas crianças. Ela é possível, é difícil, mas realmente a gente tem essa possibilidade de abrir esses caminhos, né? Pensando de qual vai ser a melhor forma que eu vou conseguir fazer com que realmente ela se desenvolva, ela cresça, né? E, como eu falei para você, né, o doutor José Roberto colocou muitas leis, e um dos trabalhos que o Moab faz foi, primeiro, colocar essa lei no papel, e agora a gente tem o trabalho difícil de tirar essa lei do papel. Né? Quando a gente tem a Lei Berenice Piana, quando a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, você que é professor, se você não conhece, leia. A Lei Brasileira de Inclusão ela é muito grande, mas ela tem uma linguagem muito fácil, porque ela foi escrita pelos deputados e senadores, mas ela teve a voz, ela foi aberta à consulta pública. Então, ela teve a pessoa com deficiência falando, ela teve a pessoa do pai, a pessoa do terapeuta, que disse, eu preciso que isso esteja escrito. Né? Por exemplo, a nossa lei, ela tem artigos como eu tenho o direito de votar e ser votado. Né? Que são pessoas que não se sentiram confortáveis de ter a sua legislação. Ela tem, por exemplo, como o doutor colocou, esse atendimento especializado. Mas aí a gente cai na seguinte pergunta:
quem é essa pessoa que vai fazer esse atendimento especializado? Que formação ela precisa ter? Isso ainda não foi regulamentado. E, ao mesmo tempo que isso é importante, a gente precisa pensar que a gente está num país continental. E quantas vezes a gente tem pessoas que conseguem fazer um excelente trabalho nessa área de atendimento especializado, mas que não tem uma formação adequada, não tem, por exemplo, uma pós-graduação em educação especial. E se eu obrigar que tenha essa legislação, será que eu não vou tirar um monte de gente que já está fazendo um bom trabalho? Então, é uma dificuldade que a gente tem muito grande de ter um país tão grande assim. Né? Que aí a gente tem muitas barreiras que a gente precisa realmente ultrapassar. A gente precisa realmente pensar de que forma a gente vai criar essa legislação, que isso é um trabalho que a gente faz, que forma a gente vai criar essas leis para possibilitar que elas também não caiam numa pegadinha de impedir também que esse atendimento ocorra. Né? Então, não é fácil para nós professores, não é fácil para os pais, mas a gente pode realmente fazer com que isso ocorra. Basta a gente trabalhar junto, né? A gente está junto no nosso poder legislativo, vamos participar das sessões solenes, vamos participar das audiências públicas. Quando tiver uma legislação importante sendo votada no seu município, no seu estado, participe, esteja lá. E a gente, como é o lema que a gente fala muito no AB, juntos nós vamos ser muito mais fortes. É isso, Roberta. Muito obrigada, doutora Viviane. Alguns pontos fundamentais foram tocados. A gente sabe dos desafios da educação regular, já são grandes, e da educação que precisa realmente saber o que é um currículo funcional para cada aluno, os desafios são maiores, né? E em relação, acho que outro ponto fundamental é a questão da gente averiguar as potencialidades, porque as deficiências não precisa ser muito especialista, muitas vezes, para apontar, né? É fácil apontar nos outros. Então, essa visão das potencialidades, eu acho que é um papel fundamental para qualquer educador, qualquer terapeuta, e também ajudar os pais a verem essas potencialidades, ou ouvir os pais também quando eles apontam as potencialidades, né? Porque o convívio diário diz muito, e a gente precisa valorizar também essas informações. Nós temos vários comentários e várias perguntas, então eu não vou me estender aqui, só lembrando a todos de colocar o nome completo nos comentários para os certificados, e se houver ainda mais perguntas, ainda acho que nós conseguiremos, vamos ver. Bom, nós temos aqui um comentário da Márcia Pinheiro, ela é mãe do Felipe, que é autista. Ele está com 24 anos e ele é assistido pela AMA desde os 5 anos, e ela está aqui externalizando a gratidão dela pelo tratamento multidisciplinar da AMA. Obrigada, Márcia, pelo seu comentário. A Sueli Silva, ela coloca que o Dr. José Roberto fez uma ótima colocação, que o atendimento deveria ser primordial com condições adequadas para a demanda de cada usuário de saúde, independente do grau de comprometimento. Porém, muitas vezes ele acaba sendo precário. Então, grandes desafios aí em todas as esferas, realmente. E a Adriana Queiroz, das Faculdades Integradas Soares de Oliveira, está presente aqui no evento com os alunos da graduação de Pedagogia. Obrigada, Adriana, e todos os seus aí, né? Nós temos aqui uma pergunta para o Dr. José Roberto. Por favor, nos esclareça um pouco mais do que se trata a questão de moradia assistida. Ela é um direito da pessoa que está no transtorno do espectro autista? Como que seria isso? O senhor poderia nos ajudar? Ela é um direito. Está me ouvindo aí, Roberto? Tudo certo? Ouvindo? Ah, sim. Ela é um direito que precisa ser instituído, né? Ela é uma previsão legal, mas nós não temos uma regulamentação aí. Então, precisaria, assim, ser criada as moradias assistidas,
Isso daí eu vivo falando, comentando muito com a Sandra, com os outros pais ali da diretoria, que é uma pretensão dos nossos pais. O dia que nós não tivermos mais condição ou falecemos, quem vai ficar com nossos filhos, né? Eu ficaria muito mais assim, tranquilo se meu filho, se não tivesse autonomia para a vida, se ele ficasse nessa casas assistidas. O que seriam essas casas assistidas, no meu entendimento? Ela teria que ter aí psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, assistentes sociais, para monitorar e ajudar dentro de cada terapia esse deficiente, porque nós temos os graus aí, os graves, moderados, os leves, né? Nós temos aqueles que evoluem, tipo meu filho, que evoluiu muito bem. Então, eu gostaria, assim, que é uma pretensão nossa, mais uma coisa por vez. Eu acho que a principal situação aí é nós reunirmos todas essas terapias que são necessárias para autistas. Elas têm que ser de qualidade, isso é importantíssimo, e importantíssimo o seguinte, de que se delimite qual que cada sessão tem que durar quanto. Eu já vi sessões durando de 20 minutos. Será que essa sessão é adequada? Então, ela precisa sabermos quanto que é o período dessa sessão, porque até o terapeuta começar a se entrosar com a criança, já decorreu 10 minutos. Né? A casa assistida, então, é uma pretensão nossa, é um anseio muito grande dos pais, porque você veja, eu tive meu filho com 40 anos, eu já estou com 50, meu filho tem 10. Então, se ele tiver autonomia para a vida, ótimo. Se ele não tiver, eu ficaria satisfeito que tivesse essas casas assistidas, esses profissionais amparando ele aí até o final da vida dele, né? E então, tudo que é previsto na legislação é de ser executado, né? É de ser executado. Esse é o meu entendimento, e nós precisamos começar a nos organizar, a exigir o cumprimento da lei. Porque se nós somos pagadores de tributos, está tudo aí embutido, né? Nós precisamos exigir nossos direitos. E muitos pais não sabem os direitos. Então, nós temos que fazer todas essas investigações, se a terapia está sendo adequada, né? E daí em diante, se vai ter evolução. Geralmente nós temos evoluções aí, com terapeutas incríveis aqui em Barretos, né? E melhoram substancialmente. Ontem a doutora Simone falou uma coisa muito importante, que não se fala muito em autista adulto. Ou seja, quando fala, eu uma vez eu brinquei com o médico, perguntei assim, doutor, fala em autismo infantil, então passou a infância, ele não é mais autista? Ele é autista, ele sempre vai ser um autista, né? Com as suas melhorias aí. Então, a minha pergunta, a minha resposta daí, está aí prevista na legislação, eu entendo assim, nós precisaríamos aí de minúcias a respeito dela e executar um apoio político aí, né, que olhasse para a gente, principalmente por uma questão. Na década de 70, a cada 1.000 crianças, uma era autista. Hoje nós chegamos a cada 48 crianças nascidas, uma autista. Uma predominância do sexo masculino sobre o sexo feminino. Então, se nós continuarmos nessa toada, nós teremos daqui a pouquinho metade das crianças nascidas serão normais não, né? Sem nenhuma patologia, sem uma síndrome, e os restantes terão a síndrome. Porque de 1.000 cair para 48, então
Daqui 10 anos, quantos autistas nós teremos aí? Aí a importância do censo também, como a doutora Viviane bem explanou. Então, esse é o meu entendimento. Não sei se eu estarei vivo para encontrar essas casas aí, essas residências terapêuticas. Obrigada, doutor. Nós temos aqui um comentário da Zuleika Frota. Parabéns ao doutor José Roberto por nos representar como profissional do direito e a nós pais. Nós temos um comentário da Lala Barros, do Centro de Educação Infantil Pio XII, que está presente aqui na palestra. Obrigada a todos da Educação Infantil do Pio XII. E nós temos uma pergunta da Zuleika Frota, eu creio que é para a doutora Viviane. Sou mãe do Pedro, com 12 anos, que esse ano foi para o 6º ano. Estou com muita dificuldade com a questão do professor auxiliar no Estado. Gostaria de saber da doutora como podemos buscar isso de forma geral para as escolas do Estado. Uma observação, o Pedro nunca olhou a lousa e foi alfabetizado ano passado com a professora auxiliar na sala de aula. Então, assim, não, a nossa legislação, a gente ouve muito falar assim, é obrigado até o 5º ano. A partir do 6º não é mais. Não existe essa restrição na legislação. Não se fala de idade, não se fala de série. Fala-se que aqui a pessoa com deficiência tem direito. Mas eu volto muito da gente olhar para aquela pessoa. Né? Por exemplo, o meu filho se incomoda profundamente com a presença do professor auxiliar. O que a gente combinou com a escola dele? Explicava um assunto para todo mundo e depois, 10 minutinhos depois, o professor ficava só com ele e explicava com ele. Então, assim, ter uma pessoa o tempo todo do lado dele incomoda. Então, apesar de ser um direito importantíssimo, a gente precisa verificar. Aquela criança, aquele jovem vai dar conta de ficar com alguém o tempo todo do lado dele, dando esse apoio para ele. E aí, lembrando, quando eu tenho esse apoio, a gente não tem ainda uma regulamentação para dizer que tipo de formação essa pessoa tem que ter. E quando a gente fala de apoio pedagógico, não é simplesmente para ficar, por exemplo, levando o banheiro, passeando pela escola e tentando acalmar a criança. Não é isso. É um apoio pedagógico. Então, aquela pessoa vai estar auxiliando diretamente o professor regular, o professor titular, para que a inclusão ocorra. Então, vai auxiliar na hora da adequação curricular, verificar assim, agora ele não está dando conta de copiar, ele está muito, então eu vou pedir um tempinho e aí depois a gente consegue dar continuidade. Então, é um direito que ele tem. E caso a escola ou esteja negando ou esteja cobrando por ele, deve-se fazer uma denúncia, né? O Ministério Público. A escola não pode nem negar a existência desse profissional e nem pode cobrar um adicional das famílias para que esse profissional esteja no acompanhamento, né? A gente ouve muito falar sobre isso, eu queria só aproveitar que eu lembrei disso, né? Desse valor adicional não pode nem ser cobrado na escola e nem ser cobrado também na saúde. Os planos de saúde não podem cobrar um adicional porque você tem um autista na família. E ele vai precisar de mais terapias do que um neurotípico precisaria, né? Então, a gente fala muito sobre a escola, mas também a saúde está, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, os nossos autistas, as pessoas com deficiência, também estão amparadas por essa legislação, por essa lei que não pode haver essa cobrança. Então, é um direito que a família tem. É importante fazer essa avaliação e realmente vendo-se a necessidade, a escola precisa cobrir por essa atividade. Obrigada, doutora. A professora Vanilda agradece a oportunidade de, juntamente com seus alunos do curso de Pedagogia da Unifeb, de poderem participar do evento. Nós que agradecemos o prestígio de vocês. Nós temos aqui uma pergunta da Juliana Souza Lopes. O meu filho Lucas, de 8 anos, estuda em uma escola regular e esse ano, quando as aulas começaram online, ele não conseguiu
não conseguiram fazer com que ele ficasse das 7 às 11 da manhã, sem condições. Não foi só o Lucas, Juliana, você pode ter certeza, né? Então, a professora entrou em contato comigo, estamos tendo aula com ela 2 vezes na semana por 1 hora por dia. A minha pergunta, está certo fazendo assim, mesmo ele só fazendo com o material adaptado? Lembrando que ele gosta muito e tem uma melhor resposta. Ótimo, se ele está dando conta, maravilha. Agora, é sempre importante a gente tirá-lo desta zona de conforto, porque, novamente, a gente quer que ele tenha autonomia e nem sempre a gente faz o que a gente quer. Então, vamos começar dessa forma, como a escola está propondo, mas vamos aumentando. Porque também, senão, fica muito fácil para a escola. Ah, não, eu estou dando 2 vezes na semana, durante 1 hora ele está coberto e ele... Não, não é assim que funciona. Eu preciso pensar. Para eu, vamos dizer, que esse aluno entre pré-silábico. E eu quero que ele saia, no final do ano, pelo menos silábico com valor sonoro. O que eu preciso fazer para que essa criança avance nas fases da escrita? Eu dando essas 2 aulas na semana, o meu projeto dele terminar o ano como silábico com valor sonoro vai ser alcançado? Não, não vai. Então, vamos fazer uma readequação. Então, não é eu fazer um planejamento e eu vou deixar isso se passando e chega no final do ano e diz assim, deu errado no meu planejamento. Não. O planejamento ele precisa ser monitorado e reavaliado sempre. Eu verificar quais ajustes eu preciso fazer, tanto na rotina da criança, quanto na rotina da família, quanto na rotina da escola, para possibilitar o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem. Ok. Nós temos aqui uma pergunta da Avanilda Bistafa. Boa noite, Viviane. A legislação nos traz que o AEE não é substitutivo ao ensino da sala regular e deve ser oferecido no contraturno. O professor de AEE pode tirar o aluno da sala no horário da aula regular? Olha, eu vou falar para vocês como educadora e pensando no desenvolvimento daquela criança. A legislação pode não estar me amparando, mas me diga qual vai ser a possibilidade de desenvolvimento de eu estar ensinando a diferença entre advérbio e adjetivo para uma criança que não está conseguindo aprender a ler e a escrever. Não é muito melhor eu retirá-la naquele momento e ensinar para ela o que está faltando, por exemplo, a aprendizagem da leitura e da escrita, e ela conseguir se desenvolver. Só um minutinho. Aqui em casa é uma barulheira, entendeu? Então eu tenho que botar ordem de vez em quando. Então, eu preciso pensar no desenvolvimento dela. E quantas vezes a gente já viu as crianças não voltarem para o contraturno, porque as famílias não dão conta de ir em casa, dar o almoço e depois voltar. Então, acaba que o AE fica só no planejamento. Então, vamos aproveitar que essa criança está lá na escola e vamos possibilitar com que ela se desenvolva? Sempre pensando, não no que for cômodo para a escola, não no que for cômodo para a família, mas o que for melhor para aquela criança, para aquele jovem. Ok. Nós temos uma pergunta aqui da Sandra. Voltar às aulas, sendo que as pessoas autistas, os alunos, né, não estão vacinados nesses tempos de pandemia. Qual seria a opinião dos nossos convidados? Então, assim, não é para os autistas. Eu acho que ninguém tinha que ter voltado. Mas, sim, é para voltar, a gente não pode fechar as portas para as famílias que querem que os autistas voltem. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre essa situação. Eu acho que ninguém deveria ter voltado, mas, já que voltou, eu não posso impedir que a pessoa com deficiência volte. O que o governo não pode fazer, o governo pensando no governo de estado, o governo de município, volta todo mundo normal, todo mundo que for neurotípico, e as pessoas com deficiência não voltam. Aí, isso é exclusão. Então, eu acho que abriu para todo mundo, ok. Vamos verificar, então, com as famílias se elas querem
Ou então, dar a opção para todo mundo, que foi, por exemplo, o que aconteceu na escola do meu filho no passado. Quando voltaram às aulas presenciais, eles perguntaram, quem quer voltar? E isso independente de ser o Caio ou não. Tanto que coincidiu de todos os colegas da sala dele não quiseram voltar para a aula presencial. Todos continuaram na aula online. Alguns de outras turmas quiseram voltar. Mas eu acho que aí é a opção da família. Se abrir, tem que abrir para todo mundo. E aí vai ser a escolha da família. Eu optei porque ele não voltasse, justamente pensando na segurança e na saúde, não só dele, mas de todos nós. Mas cada um tem a sua realidade. Essa é a minha visão. Não sei o que o doutor José Roberto vai falar. Doutor, está nos ouvindo? Meu posicionamento? Uhum. Estou ouvindo. Estou ouvindo. O meu posicionamento aqui a esse respeito, eu estava vendo esses dias, é o seguinte, um minutinho. A respeito do que é uma conjugação aqui da previsão que dispõe sobre a Organização de Assistência Social, que prevê o LOAS. Ele fala desse renda per capita que poderia ser aumentada para 50% do salário mínimo, se não me falha a memória. Ele fala que durante a pandemia assim, reconhecida. O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que quando há situações de risco, situações de vulnerabilidade, a criança se torna-se deficiente vulnerável e o atendimento tem que ser prioritário. Então, eu defendo que a criança tenha que ter prioridade. Fora o nosso Supremo Tribunal Federal, não tenha dado a liminar, muitas outras entidades que estavam pleiteando uma liminar nesse sentido. Mas nós estamos vendo aí vários municípios, né, concedendo essa prioridade na vacinação. Nós temos aqui no estado de São Paulo também, o governador vai conceder ao síndrome de Down. Então, eu entendo, se houve na lei federal o reconhecimento que nós estamos numa situação de risco, uma pandemia, tem que se conjugar essa legislação de reconhecimento com o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, entendendo? E que levaria à prioridade da criança na vacinação, né? Agora, nós temos outras coisas aí que emergeiam aí, se determinada vacina teve experimentada aí em crianças com síndromes, com outras patologias, né? Nós estamos num momento muito incerto, nós estamos num momento eu posso até falar aí, muitas vezes aí, sem muita segurança, uma hora nós estamos de uma forma, uma hora nós estamos de outra, então eu sigo a regra que fala da situação de vulnerabilidade e a prioridade da criança, o que leva o direito dela a ser vacinada. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora Viviane. Nós estamos aqui com o tempo estourando, então eu vou fazer um resumo aqui de duas perguntas que nós temos para a gente conseguir finalizar. Tá? Uma pergunta é sobre a criança que realmente não tem essa possibilidade de alfabetização, e a outra seria assim, no caso da fase adulta, né? Que a Márcia Pinheiro e a Aura da Silva de Sena que estão perguntando aqui. A criança adulta, que, por exemplo, gosta de quebra-cabeça, de bexiga, mas gostaria de outros tipos de trabalho, ela queria uma orientação nesse sentido. Como fica essa questão da continuidade, né, da educação do adulto, tendo alfabetizado ou não, sendo uma alfabetização que promove essa autonomia em relação à leitura e escrita ou não? Você podia dar uma pinceladinha antes da gente encerrar, Viviane, por favor? Claro, claro. É assim, né? A gente fala muito da educação ao longo da vida, e aí quando a gente pensa na educação, a gente vai muito além da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, quando eu tenho já um adulto, né, que, assim, eu sou fã do trabalho que a AMA faz, como o doutor José Roberto falou,
o adulto, ele é relegado, né? As nossas políticas públicas falam que o Estado tem que promover o atendimento até os 18 anos. Então, depois de 18 anos, o autismo faz assim, ó, puf, e some. Não temos mais autistas além dos 18 anos, né? Então, a gente precisa de locais em que os autistas sejam atendidos, independente da idade que eles tenham, né? Então, a gente realmente, isso vai fazer. E aí, essa educação, novamente, eu preciso pensar o que eu quero ensinar. Né? Quando a gente trabalha com jogos, os jogos, ele precisa ter intencionalidade. Então, se esse rapaz, esse homem, né, 20 e poucos anos, esse homem, ele fica brincando de quebra-cabeça o tempo todo, qual a intencionalidade dessa aprendizagem? Ele não pode simplesmente só ficar brincando. O que eu quero ensinar com o quebra-cabeças? Então, eu preciso pensar em atividades que façam o desenvolvimento dele. Né? Qual é a autonomia que ele tem? O que ele consegue fazer sozinho? Ele já consegue se alimentar, ele consegue se vestir, ele consegue escrever, ele consegue pintar. Então, quem sabe, em vez de fazer, por exemplo, o quebra-cabeças, eu posso pensar em algumas atividades que trabalhem com ele esse lado da coordenação motora fina, coordenação motora grossa, esse conhecimento do corpo, essa movimentação que vai fazer com que ele trabalhe outras áreas do cérebro. Então, mesmo o jogo, que é muito importante, ele precisa ter essa intencionalidade. Qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer com que ele aprenda? Né? Porque, para senão, vai ficar sendo a mesma coisa que ele ficar, como a gente já viu, né? O autista lá ficar sentado no cantinho, enrolando uma bolinha o dia inteiro. Ou então dormindo na sala de AE, porque eu não tenho objetivo para ele. Então, isso é exclusão. Porque não é simplesmente estar dentro da escola, é eu pensar no desenvolvimento dele. Então, essa pessoa que já tem essa idade, o que eu quero que ele aprenda? O que eu quero, de que forma eu quero que ele se desenvolva? E aí eu preciso criar atividades para que ele consiga realmente fazer isso. Eu esqueci a primeira pergunta. Está sem som. Desculpa. Existe uma realidade da criança que não se alfabetiza? Existe? Sim. Olha, claro que existe, né? Principalmente se ela tiver uma deficiência intelectual muito severa, né? Qual que é o primeiro sinal que você deve perceber? Se aquela criança, se aquele jovem consegue sair do realismo nominal, ou seja, se ela consegue dissociar a imagem da palavra escrita. Então, ela conseguir perceber que leão, que a palavra leão é menor do que a palavra formiga. Quando ela conseguir fazer isso, isso já tem uma grande possibilidade dessa criança conseguir se alfabetizar. Então, antes de tudo, é a gente conseguir fazer isso, né? E aí ela começar a se desenvolver. Será quantas palavrinhas eu tenho dentro de uma frase, né? Então, a gente fazer frases e pedir para ela bater palma para cada palavrinha que ela faz. Então, a gente conseguindo fazer essa percepção de que existem palavras dentro da nossa língua. Quando ela começa a ter essa percepção de palavras, ela sair do desenho, quando você pede para ela escrever leão, que ela faz um monte de bolinha, ou então que ela desenhe um leãozinho, e ela conseguir perceber que o leão é escrito com letras, e aí, por exemplo, ela sair desse realismo nominal, ela conseguir perceber que, por exemplo, leão tem 2 sílabas, e ela vai escrever uma letrinha para cada uma dessas sílabas, né? Que ela já está entrando, está saindo para esse lábio e está entrando no silábico. Isso é um sinal de que ela vai se desenvolver. Ela vai conseguir aprender. Pode ser que ela não seja um leitor nato, ela vai pegar livros e livros e vai sair lendo. Não. Mas ela vai ter uma certa autonomia, sim, para conseguir fazer a leitura e a escrita. Obrigada. E a derradeira agora, peço desculpas. Existe um autismo cristalizado? O autista severo adulto, grau 2, ainda pode aprender? O que ensinar? Sempre. Né? A gente sempre precisa acreditar de que eles têm essa possibilidade. Eu não acredito em cristalização. Quando a gente fala de um transtorno do espectro, né, a gente fala que essa pessoa, ela nunca vai sair do espectro. Ela nunca vai deixar de ser autista. Né?
mas ela vai caminhar dentro desse espectro. E quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico, quanto mais cedo a gente começar a estimular, mais a possibilidade dela sair, por exemplo, de um autista, de um autismo severo e passar para um moderado e, quem sabe, para um leve. Mas a gente sempre acreditar de que ela é possível, sim, aprender. Eu não esqueço do caso de um filho de um coordenador nosso, em que ele começou a falar com 33 anos. Olha que coisa linda, quando a gente já acreditava, não precisa mais estimular, ele não tem mais jeito, ele não vai aprender a falar, ele literalmente dormiu sem falar e acordou falando. Então, para você ver, e isso é muito importante para a gente pensar a gente na sala de aula, né? Porque pode ser que, por melhor que seja o meu trabalho na sala de aula, eu não vi um resultado da forma como eu gostaria. Mas o professor do ano que vem viu. Mas isso foi fruto do meu trabalho. Eu consegui estimular isso. Então, não desistam, estimulem sempre. Pensem sim na possibilidade. E é aquilo que eu falei, dificultem a vida deles. Não achem que é porque eles são autistas, que eles são deficientes, que, tadinho, ele não precisa fazer isso, porque, coitado, olha, ele é autista. Não, dificultem a vida deles. Cobrem deles para eles fazerem pequenas coisas e vão cada vez mais dificultando, cobrando deles, que eu tenho certeza de que eles vão conseguir. Pode ser que não chegue ao que a gente quer, mas a gente precisa, principalmente amanhã, inclusive, uma das palestrantes de vocês é a Jônia, a gente estava conversando ontem, a gente precisa ver pequenas vitórias. A gente precisa ficar feliz com pequenas vitórias, né? Então, vejam essas... Anotem! Cada coisinha que ele fizer diferente, cada coisinha que vocês gostariam que aprendesse, pode ser que no final do ano que vocês lessem, nossa, olha que legal, eu escrevi que nesse início de ano ele não conseguia falar nada. Ele está terminando o ano falando 3, 4 palavras. Eu vou dizer que ele não se desenvolveu? De jeito nenhum. Então, vão anotando o que vocês gostariam que eles fizessem e vejam essas anotações no tempo depois, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Assim, foi muito rico. Eu quero agradecer muito a todos que perguntaram, que comentaram. Eu quero, antes de mais nada, deixar aqui o nosso agradecimento integral à doutora Viviane, ao doutor José Roberto, que foram maravilhosos aqui nesse dia e com certeza contribuíram muito para as famílias, para os estudantes e para todos aqueles que estão aqui nos ouvindo e assistindo. Quero deixar aqui, muito importante, o convite para amanhã. Amanhã nosso tema será Tempos de Pandemia e Reclusão, a família cuidadora da pessoa com transtorno do espectro autista. Como vai? Nós já demos umas pinceladas aqui, amanhã vamos aprofundar, a doutora Viviane já contribuiu, o doutor José Roberto também. Quem vai estar coordenando é a Rosimeire Ferreira Mendes, mestre em Educação, docente aqui da FACISB e coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico aqui da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata. Nossas convidadas são a doutora Joanicele Brito, né, que também pertence ao MOAB, que é psicóloga, especialista em autismo e abordagem lúdico-responsiva baseada no programa Sunrise e desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças. Ela é coordenadora do projeto Autismo e Família, Apoio Emocional e Psicológico a Famílias de Pessoas com Autismo em parceria com a MOAB. Então, ela vai estar contando um pouco para a gente dessa experiência do apoio à família e, na sequência, a doutora Mariana Ducati, Oriquini de Almeida, que é psicóloga aqui da Faculdade de Barretos, vai estar trazendo para a gente essa nossa proposta de apoio às famílias das pessoas com transtorno do espectro autista. Vamos fazer esse nosso evento criar frutos, não encerrar no mês de abril, né? Porque a gente continua convivendo com todos para além do famoso abril, acho que isso é o mais importante. E também a doutora Beatriz Helena Borges Lustosa, que é nutricionista, também da Faculdade de Barretos, mestre em Fisiopatologia e Clínica Médica. Amanhã eu faço o currículo dela todos aqui, né, para estar convidando para vocês. Participem, prestigiem, isso está sendo feito com muito carinho para vocês. Mais uma vez agradecer aqui a FACISB por estar dando o suporte, o apoio na organização
os representantes do Centro Acadêmico e da Atlética, que vieram aqui colaborar no nosso backstage aqui, super importante, a AMA, Associação de Amigos do Autista de Barretos. Quem quiser mais informações, quiser saber como colaborar com a AMA, o telefone é 3324-1888. A Sandra Tadini, que é uma das organizadoras aqui, vai estar de braços abertos para receber vocês. A Faculdade Barretos, né, que vai estar nos prestigiando também amanhã e trazendo essas parcerias, ao MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil de Brasília, né, do Brasil e está em Brasília, e a OAB, a 7ª subseção de Barretos, também aqui presente e representada pelo Dr. José Roberto. Muito obrigada, uma boa noite a todos, bom descanso para quem vai descansar, bom estudo para quem ainda vai estudar e bom trabalho para quem trabalha ainda essa noite, como tantos profissionais que nós temos aí, muitas vezes pais dessas crianças, né, que têm várias jornadas. Meu agradecimento e até amanhã. Obrigada. Obrigada, até logo. Obrigada, até logo.